Bem-vindos ao nosso espaço de debate, onde analisamos múltiplas perspectivas sobre temas complexos. Sabe, quando a gente olha para o céu, especialmente num dia claro, a gente tende a ver só uma tela em branco, né? Um espaço vazio. Uhum, sim, um espaço super convidativo, de certa forma. Exatamente. A gente lança um drone lá em cima e quase por instinto passa a pensar nele como um pássaro, como algo que pertence naturalmente àquele lugar. Mas, na realidade nua e crua da física, aquele equipamento é basicamente um tijolo tecnológico lutando desesperadamente contra a gravidade em tempo real. Um tijolo muito pesado, diga-se de passagem. E, nossa, é incrivelmente rápido também, cheio de lâminas giratórias e, tipo, baterias de lítio de altíssima densidade. Pois é. E no exato momento em que os rotores param, ou, quer dizer, que um único sensor falha, essa ilusão romântica de voo orgânico simplesmente acaba. A gravidade vence, de forma imediata e implacável. Com certeza. Não tem negociação com a gravidade. Não tem. E é por isso que hoje nós vamos nos aprofundar na estrutura regulatória e de segurança para a operação de drones agora neste ano de 2026. A nossa análise de hoje vai ser inteiramente fundamentada no material técnico do curso de operação de aeronave não tripulada que foi desenvolvido pelo instrutor Everton Andrade. Que é um material fascinante e, sinceramente, muito revelador, porque ele tenta colocar ordem de uma forma muito sistemática num espaço aéreo que, como você disse, parece vazio a olho nu, mas que, na verdade, está cada vez mais congestionado. Está muito complexo, né? E é justamente aí que entra o ponto central do nosso debate de hoje. Esse material estabelece distâncias incrivelmente rigorosas e limites bem claros para a operação. Regras bem restritas mesmo. Sim. E a grande questão é a seguinte: será que essas restrições tão rigorosas são motivadas primariamente pela falhabilidade tecnológica do drone? Ou seja, pelo medo de que a máquina inevitavelmente quebre e caia? Ou, por outro lado, o verdadeiro motor dessa regulação seria a necessidade de gerenciar a complexidade espacial, a privacidade e a densidade humana nos nossos ambientes? Essa é uma distinção absolutamente crucial para qualquer pessoa que opere essas aeronaves hoje em dia. Muda toda a forma como você enxerga a lei. Exato. Então, para posicionar quem nos acompanha, eu vou defender que essa regulação é construída fundamentalmente sobre o conceito do drone como uma máquina passível de erros. O foco, para mim, é a falha tecnológica inescapável e o risco físico direto que ela representa. Certo. E eu, vindo de uma outra direção, vou defender que as nuances dessas regras revelam uma preocupação primária com a gestão do espaço ambiental, sabe? E também com o limite cognitivo do piloto. A regulação foca muito mais no contexto social humano do que apenas na máquina. Muito bem. Então vamos direto ao ponto. Eu vejo a base dessa legislação de 2026, pelo menos como é apresentada no curso do Everton Andrade, como um atestado formal de desconfiança na tecnologia. O texto não mede palavras. Ele é bem direto. Muito direto. A premissa está escrita lá com todas as letras. O drone é uma máquina passível de erros e de falhas. E ele vai além, alertando categoricamente que o equipamento, se usado de maneira incorreta, se torna uma arma. Uma arma. É um termo forte. E o foco aí é o dano cinético, né? Um drone não é só um celular com asas. É um objeto de 2, 5 quilos pairando sobre a nossa cabeça. Então, quando o material estipula regras absolutas, como a proibição estrita de voar diretamente sobre pessoas, a menos que tenha certificação e paraquedas, isso, para mim, encerra a questão. Tá, eu entendo. O legislador olha para o drone e vê um projétil em potencial. O medo da falha mecânica é o verdadeiro motor de cada restrição dessa regulação. Eu estou convencida disso. Eu entendo perfeitamente porque você tira essa conclusão lendo essas frases iniciais, sabe? Mas eu vejo o conjunto da obra de um jeito bem diferente. Pense comigo. Se o problema central fosse só a máquina quebrando e caindo do céu, as regras seriam puramente matemáticas e universais. Como assim?
A aceleração da gravidade é exatamente a mesma no centro da Avenida Paulista, em São Paulo, e no meio de uma fazenda de soja no Mato Grosso. Uma falha de motor derruba o drone na mesma velocidade nos dois lugares, certo? Sim, a física é a mesma. Pois é, mas, de forma muito reveladora, as regras não são universais. Elas são altamente dependentes do ambiente. O texto impõe limites de altitude de apenas 40 metros no meio urbano contra 50 metros no meio rural. Uhum. E os limites de afastamento horizontal do piloto são de 200 metros no urbano contra 500 metros no rural. Se a lei fosse só sobre a probabilidade da máquina falhar, não haveria essa disparidade gigantesca. A regulação tenta, na verdade, isolar o piloto da complexidade caótica do ambiente social ao redor dele. Mas espera aí, deixe-me oferecer uma outra perspectiva usando exatamente esses números que você trouxe, porque eu acho que eles ilustram perfeitamente o meu ponto se a gente olhar para a mecânica da coisa. Ah, é? Como? Vamos analisar o que eu chamo de paradoxo urbano versus rural nas distâncias de pessoas não anuentes. Ou seja, aquele pedestre comum que não tem nada a ver com o seu voo. O material diz que, no ambiente urbano, a distância horizontal mínima é de 30 metros. Mas, no rural, essa exigência salta para 90 metros. Sim, é um salto bem considerável. Exatamente. Agora pensa. Se a lei estivesse preocupada primariamente com a privacidade ou com o espaço psicológico, faria muito mais sentido exigir mais distância na cidade, não acha? É na cidade que as pessoas estão amontoadas, que tem janelas. A invasão é sentida muito mais ali. Mas a lei exige o triplo da distância no campo vazio. Tá, eu tô acompanhando a sua lógica, mas... Isso corrobora perfeitamente a tese física. Porque no campo, com aquele raio gigante de 500 metros, o piloto acelera muito mais o drone. O equipamento ganha mais velocidade e inércia. A energia cinética é brutalmente maior. Entendi o que você quer dizer. Então, se o sistema sofre uma pane elétrica total a 60 km por hora, o drone não cai reto, ele faz uma parábola. A zona de impacto é exponencialmente maior. Os 90 metros não são sobre a privacidade do tratorista. É um cálculo puramente balístico. Olha, sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa interpretação focada em balística e inércia. É uma teoria super engenhosa, não me entenda mal, mas ignora completamente a realidade prática geométrica do convívio humano que moldou a regra. Você acha? Com certeza. A diferença entre os 30 metros na cidade e os 90 metros no campo não é um cálculo frio de impacto, é uma concessão puramente espacial e social. Pensa na geometria de uma cidade moderna. O que são 90 metros de raio? É quase um quarteirão inteiro. Seria muito espaço. Exato. Se o regulador exigisse 90 metros de distância de qualquer pedestre no ambiente urbano, o voo de drone estaria efetivamente banido de todas as cidades. Seria matematicamente impossível de decolar em qualquer bairro. Mas o risco físico da queda continua existindo nesses 30 metros urbanos, concorda? A gravidade não desliga só porque você cruzou a fronteira da cidade. É óbvio que o risco físico existe, e é justamente por isso que a regulação demonstra essa genialidade voltada para o fator humano. A lei precisa equilibrar a tecnologia com a vida em sociedade. Então, o que ela faz? Ela compensa essa concessão brutal de chegar a apenas 30 metros das pessoas, aplicando uma restrição muito mais severa ao piloto. Você diz a restrição de distância total. Exatamente. Ela limita o afastamento geral para apenas 200 metros do operador na cidade, contra 500 no campo. É tipo passear com um cachorro muito grande. No campo, você solta ele numa coleira de 500 metros porque tem uma margem enorme longe de qualquer um. Na cidade, você é forçado a manter a coleira curtíssima, em 200 metros. Isso garante que o controle do piloto seja muito mais aguçado. É um argumento forte, admito. Reconheço que a densidade humana molda a viabilidade da regra, é verdade. Mas essa premissa de que tudo gira em torno da coleira curta para gerenciar o aspecto social me leva a questionar um outro mecanismo central do material. E aqui, a sua tese pode encontrar uma barreira intransponível. Opa, qual barreira? Vamos olhar para os limites impostos em relação à infraestrutura.
Se a regra fosse fundamentalmente sobre a capacidade do piloto de gerenciar o espaço cognitivo, como você defende ferrenhamente, a gente não teria zonas de exclusão tão cegas e absolutas que ignoram totalmente onde o piloto está olhando. Ah, você está falando das regras dos SARPAS. Isso. Para quem está ouvindo, o SARPAS é o sistema digital do DCEA que autoriza os voos no Brasil. O material do curso detalha regras estritas lá. Você precisa manter absurdos 9 quilômetros de distância de qualquer aeroporto. Uhum. Isso vale até para voos baixindos, de até 120 metros de altura, no espaço G, que é o espaço não controlado. Tem também a exigência de 3 quilômetros de helipontos, hospitais, presídios, redes de alta tensão. São regras bem severas mesmo. São, e essas regras macroestruturais existem quer você esteja num campo aberto num dia lindo, com visibilidade perfeita, ou não. Você pode estar vendo drone a 100 metros de você, 0 pessoas em volta, mas se tiver a 8 quilômetros de um aeroporto, você está cometendo um crime. É verdade, o sistema trava o voo. O que isso nos diz? Prova que a limitação não é comportamental, é baseada na física das consequências de uma falha de hardware. O porquê de 9 quilômetros é simples, é a rota de descida de um avião comercial. Se o drone der pane, voar sozinho e for sugado por uma turbina a 300 por hora, a catástrofe é colossal. É uma mitigação puramente material. Nossa, isso é um argumento formidável. E eu concordo plenamente com a gravidade de uma bateria de lítio entrando numa turbina. É aterrorizante, sério. Mas, ironicamente, ao focar só no maquinário, você não considerou outra face da moeda que é abordada no curso, a regra do contato visual direto, o famoso VLOS. O Visual Line of Sight, sim. Exatamente. O texto afirma repetidas vezes que a distância máxima de operação de um drone é limitada acima de tudo pelo alcance visual do piloto. A regra é clara. Se você perdeu o contato visual a olho nu com a aeronave, a distância legal já foi excedida, não importa o que o GPS do controle diga. Certo. E pensa sobre isso no contexto de 2026. Os rádios de controle hoje têm alcances de 15 quilômetros. A transmissão de vídeo é em 4K, zero latência. A máquina tem capacidade técnica de ir muito além do que o nosso olho processa. O hardware supera o operador. Sim, mas o que a lei diz? Não importa a potência absurda do seu equipamento, o seu limite máximo é a falhabilidade do seu próprio olho. Isso, para mim, é a prova definitiva de que a limitação principal é baseada na biologia, na capacidade cognitiva limitada do ser humano de operar num espaço tridimensional. Você tem um ponto. A lei limita o hardware através do corpo humano. Mas, convenhamos, isso não invalida as zonas geográficas fixas de 9 quilômetros que eu acabei de citar. Não invalida, mas contextualiza. Você falou dos 9 quilômetros sugerindo que é só por falha da máquina. Mas essas zonas gigantescas também existem primordialmente por causa do erro de avaliação espacial humano. Aeroportos lidam com aproximação de aviões em altíssima velocidade. Sim. A regulação não confia na capacidade do piloto de drone, que está lá embaixo no chão com os pés firmes, de julgar a profundidade tridimensional entre aquele pontinho no céu e um Boeing 737. É fisiologicamente impossível para o cérebro humano julgar isso a quilômetros de distância. Então o foco continua sendo o fator humano. Entendi. É uma boa leitura, mas essa interpretação de que tudo foca nas limitações sensoriais e sociais leva a gente para o tópico mais paradoxal do material, a questão do consentimento e do paraquedas. Ah, esse ponto é fascinante. É demais. O texto diz que, para pessoas anuentes, tipo membros da equipe que estão cientes da operação, aquela distância legal de 30 metros cai para 0. Eles recomendam ali uns 5 a 10 metros pelo bom senso, mas legalmente a restrição some. O que só reforça a minha visão de que a lei é comportamental e não puramente balística, né? Mas espera aí, vamos ser honestos com a física aqui. Se um drone despenca de 40 metros de altura porque o motor pifou, a física é rigorosamente a mesma para alguém que assinou um termo de consentimento e para um pedestre qualquer. A gravidade não pede para ver o seu crachá de equipe antes de agir. A força do impacto é a mesma. A força G e a velocidade terminal não mudam.
Então, à primeira vista, eu confesso que esse ponto parece enfraquecer a minha tese mecânica. Como a regra desaparece no papel se o risco físico de ferimento grave continua igualzinho? A resposta é bem simples, porque a lei, nesse caso, não é sobre a mecânica. A lei é sobre o direito à tranquilidade da pessoa. Só que aí, o próprio texto resolve esse paradoxo e traz a razão para o meu lado. Tem um segundo fator. O regulador permite reduzir a distância horizontal, sim, mas ele reafirma violentamente que o voo diretamente sobre as pessoas continua estritamente proibido, independentemente do consentimento. Tá. E qual é a única exceção legal para você poder voar verticalmente em cima das pessoas? O texto é incisivo. Só pode-se usar a aeronave certificada e se fizer o uso compulsório de sistemas de recuperação como os paraquedas. Percebe a lógica mecânica nua e crua? O paraquedas é a solução de hardware criada para lidar com a falha inevitável de outro hardware. Na horizontal, a pessoa pode correr, mas quando você bota a máquina em cima da cabeça dela, a lei exige uma mitigação mecânica. O paraquedas prova que o risco final é sempre lido como falha de equipamento. Eu tenho que admitir que essa é uma leitura atenta, muito boa. Não posso negar o peso argumentativo que o sistema de paraquedas traz para sua interpretação física. Mas, para equilibrar essa balança e já caminhando aqui para a nossa conclusão, eu quero voltar lá no começo do texto do Everton. Naquele mandamento inicial? Isso, na frase mais filosófica de todo o curso. O mandamento moral da operação que diz: não incomode, não atrapalhe, não interfira na liberdade e privacidade das pessoas. Quando você contrapõe o cidadão anuente com o não anuente, a diferença para o regulador não está na física do impacto, está no impacto psicológico profundo da intrusão. A intrusão no sentido de incômodo gerado pelo drone? Perfeitamente! Imagina ter um drone moderno pairando a 15 metros de você. 4 motores a milhares de RPMs, um barulho estridente, uma câmera apontada. É uma presença alienígena e super desconfortável. Se você está lendo um livro na praça e não consentiu com aquilo, a sua privacidade está sendo rasgada. O barulho é bem invasivo mesmo. Muito. Então a distância obrigatória de 30 metros funciona como uma bolha acústica e visual de convivência. Quando a equipe consente, o fator social da invasão é zerado, porque eles fazem parte do processo. As barreiras monumentais de distância são isoladores comportamentais, criados para manter a paz social mínima num espaço aéreo que foi democratizado do nada. Eu compreendo totalmente o peso psicológico disso. Ter uma aeronave zumbindo em cima da gente é uma realidade intrusiva e inegável. Mas, partindo aqui para a minha síntese de tudo que a gente dissecou hoje, eu mantenho a minha convicção original. Certo. Ao examinar a espinha dorsal física das regras, a exigência intransigente do paraquedas para sobrevoo de pessoas, o teto rígido de 120 metros pelo Sarpaz, as áreas monstruosas de 9 quilômetros de exclusão dos aeroportos, tudo isso mostra que o legislador olha para o drone como um projétil em potencial. A regulação trata essa ferramenta como um risco físico iminente, porque é uma máquina pesada, suspensa no ar e sujeita a falhas. Como o texto diz, ela se torna uma arma. As regras foram calculadas para minimizar o dano colateral no exato milissegundo em que a tecnologia inevitavelmente falhar. E da minha parte, eu sou obrigado a discordar de forma muito respeitosa e reafirmo minha posição. Olhar para o drone só como uma máquina prestes a quebrar é subestimar a sensibilidade dessa regulação de 2026. A flexibilidade do texto em mudar as regras de 30 para 90 metros, dependendo de ser urbano ou rural, mostra uma sofisticação muito além da física. É uma regulação desenhada em torno do impacto que a máquina tem no humano. O foco total no alcance falho do olho do piloto, o veloz, e a ênfase em não interferir na liberdade alheia provam que o objetivo final é gerenciar o tecido social. É sobre orquestrar como humanos e suas câmeras barulhentas podem coexistir sem destruir o conforto coletivo. Sem dúvida. É inegável que há muito mérito nas duas interpretações, né? Mas se tem uma certeza absoluta que esse material do Everton Andrade deixa clara, é que a operação segura de um drone em 2026 definitivamente não é espaço para amadores. Concordo plenamente. Exige um nível de planejamento super meticuloso.
Você precisa compreender as limitações físicas do equipamento e, ao mesmo tempo, ler de forma cirúrgica a complexa malha social sobre a qual você está voando. Com certeza. E eu sinto que a nossa discussão de hoje iluminou muito essa dualidade incrível das regras. Fica claro que ainda tem um universo enorme para debater sobre como as leis de tecnologia se chocam com o nosso comportamento, né? E como a gente precisa se adaptar para conviver com isso. Isso mesmo. A intenção primária das regras pode pender para a física dura ou para o gerenciamento psicológico, mas o resultado final é um espaço aéreo milimetricamente roteirizado. A gente começou falando sobre aquela ilusão romântica de enxergar o drone como um pássaro, em contraste com a realidade pragmática de enxergar um tijolo lutando contra a gravidade. Pois é. Então, a provocação que a gente deixa para você que nos acompanha é essa. Da próxima vez que você olhar para o céu, ouvir aquele zumbido e observar um drone pairando a exatos 30 metros de você, faça essa pergunta. O que realmente está mantendo aquele equipamento flutuando e respeitando aquele espaço? É só a aerodinâmica das hélices e os algoritmos perfeitos? Ou é uma gigantesca teia invisível de acordos sociais e medos humanos que nós projetamos lá no céu? Fica a reflexão.